irmão, bem-vindo ao canal Cordeiro de Deus. É um prazer novamente poder estar trazendo mais um vídeo. E hoje trazendo para vocês a nossa série que vai chamar Lendo as Escrituras, que basicamente vai ser ler a Bíblia toda. Como vai funcionar? Cada vídeo dos Lendo as Escrituras será um capítulo, para não ficar um pouco extenso demais e não ficar um pouco cansativo. Então cada vídeo do Lendo as Escrituras será um capítulo de cada livro, e assim a gente vai seguindo de forma cronológica. Antes de começar, eu já queria pedir paciência aos irmãos, porque quem está lendo sou eu, então não tem nenhum programa, alguma coisa baixada, então eu tenho que ler. E eu peço desculpa se caso eu comer alguma palavra, pular alguma um acento, eu pular, comer uma vírgula, ponto final, exclamação, se eu gaguejar, mas que seja feito conforme a vontade de Deus, porque é para Ele. Como a própria palavra de Deus diz que o povo erra em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, e por falta de conhecimento o povo perece, assim também como eu já vi a pregação do Paulo Júnior, que é Raiz em Não Conhecer as Escrituras, que tem 1h40 que ele chama a atenção e a exortação para o povo de Deus a voltar, meditar na palavra de Deus. Então, para não enrolar muito aqui, nós vamos começar com Gênesis 1. E para a gente começar aqui, vamos começar primeiro com a introdução, para que conseguimos entender um pouco sobre o livro de Gênesis. O autor é Moisés. O propósito: ensinar aos israelitas o propósito de Deus para eles como uma nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo e da vida de seus patriarcas. A data foi mais ou menos entre 1446 e 1406 a.C. Algumas verdades fundamentais. Embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que o Deus de Israel tinha criado, a redenção viria por meio do povo escolhido por ele. As vidas de Abraão, de Isaac e de Jacó forneceram muitos vislumbres na natureza da aliança de Deus com o povo, bem como das esperanças deles quanto ao futuro. A vida de José e a de seus irmãos revelam como o povo de Deus deve se relacionar entre si e com o mundo. Então, isso são alguns pressupostos para a gente poder entender um pouco mais do livro de Gênesis e poder entender a palavra de Deus. Então, Gênesis 1. A criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, e ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzieiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom.
Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as aves que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.